Já estamos de volta, converso com Rafael Quaresma Vivo, coordenador do SIDOC. Rafael, vamos falar primeiro da questão da oferta, fala um pouquinho. Olha, Mônica, a oferta ela é o chamariz, digamos assim, para o consumidor, né? O chamariz que o fornecedor faz para atrair aquele consumidor. Então, o que o código estabelece, o que é necessário que a gente verifique nas relações que se estabelecem entre as pessoas, é se aquela oferta ela transmite clareza, informação precisa, se ela não deixa dúvidas, se ela é de fácil compreensão para todos os níveis de consumidores, não é? Desde o mais simples até o mais informado. E por que isso? Porque o erro na oferta ele não pode ser oponível ao consumidor. Quer dizer, eu não posso, enquanto comerciante, justificar o erro na minha oferta prejudicando o consumidor. Por exemplo, eu faço um anúncio de um determinado produto dizendo que ele custa 1.000, mas que por estar em oferta ele custa R$700. Então eu dou um desconto aí de 30%, de R$300. No entanto, a minha real intenção, a minha vontade era de conceder um desconto de 10% ou de 20%. E o consumidor ele não tem como saber qual é a vontade real do comerciante, do fornecedor. De tal modo que se aquela oferta realmente contiver um erro, não era 30%, era 10% ou era 20%, o código diz que ele, comerciante, tem que cumprir os termos da oferta. Então ele vai cumprir para aqueles consumidores o desconto de 30%, vendendo o produto anunciado por R$700. Uma outra questão em relação a cheques, né, que isso aconteceu inclusive com uma pessoa que eu conheço, que acabou dando um cheque pré-datado numa loja e esse cheque foi depositado antes do tempo por essa loja. O que fazer? Bom, aproveitando até para falar um pouquinho do cheque, né? Quer dizer, a questão do cheque, ela não é... O cheque como forma de pagamento, ele não é obrigatório. Não é? Uhum. A gente costuma ver, e o cheque, digamos assim, ele está até em desuso, né? O cheque papel, temos o cheque eletrônico, o cartão de débito. O cheque, ele não é uma forma de pagamento obrigatória, imposta, né? pelo comércio. O comerciante, ele pode negar a utilização do cheque, a aceitação do cheque. Se ele, no entanto, aceita o cheque, ele não pode, novamente, aí aquilo que a gente falou antes, discriminar o tipo de cheque. Eu só aceito cheque de tanto tempo, de conta especial, de cheque da praça. Não. A lei diz, ou aceita ou não aceita. Eu não posso distinguir, diferenciar, discriminar o tipo de cheque que eu quero. Mas o comerciante pode não aceitar cheque? Pode. Ele pode não aceitar cheque porque o cheque, diferentemente do dinheiro, do papel moeda, o cheque não tem curso forçado. Então, como é uma forma de pagamento que ele, comerciante, pode eleger dentre aquelas que ele pratica, se ele não quiser, o artigo 5º da Constituição, acho que é o inciso 2, se não me falha a memória, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. E a lei realmente do cheque não diz que ele tem curso forçado. O que ele diz, a lei diz, é que é uma ordem de pagamento à vista. E aí nós criamos uma forma, através do cheque, de estabelecer um financiamento direto entre o comerciante e o consumidor. Entra a figura do cheque pré-datado, que é uma criação nossa, né, do brasileiro. E aí, em relação ao cheque pré-datado, se o comerciante aceita receber aquele cheque hoje com uma data futura, ou seja, para uma apresentação futura, ele não pode descumprir aquilo que pactuou com o seu consumidor. De tal modo que é importante que o consumidor sempre coloque de forma bastante clara no cheque, preencha com a data pactuada. Bom, hoje é dia X e o meu cheque é para o dia, sei lá, 20 de março. Então, eu preencho o cheque com essa data de 20 de março. E posso até escrever embaixo, abaixo da assinatura, bom para 20/3. Se aquele cheque for apresentado antes da data estabelecida entre as partes, comerciante e consumidor, o Superior Tribunal de Justiça criou uma súmula dizendo que o dano moral já é presumido nessas situações. A apresentação extemporânea de cheque caracteriza dano moral passível, portanto, de indenização. O consumidor que tiver o cheque, portanto, apresentado fora da data, pode procurar os seus direitos, inclusive reivindicando uma indenização por danos morais daquele comerciante. O SIDOC trata essa questão de danos morais? Não. De danos morais nós não tratamos, mas nós tratamos todas as questões relacionadas ao consumidor e o comerciante que diga respeito a práticas ou infrações ao Código de Defesa do Consumidor. Por que nós não tratamos indenizações por danos morais, danos estéticos, dano à imagem lá no órgão? Primeiro porque nós não temos um parâmetro
objetivo de fixação desses valores. O critério de fixação é extremamente subjetivo e varia de acordo com a convicção de cada magistrado. Tem juiz que entende que determinada prática caracteriza um valor de indenização e outros entendem que caracteriza um valor menor ou até que não caracteriza. Lá no SIDOC, nós recepcionamos a reclamação do consumidor, marcamos a audiência de conciliação e hoje estamos com uma pauta lá bastante enxuta, né, de 30 dias. Se o consumidor for hoje lá no Poupa Tempo, ali na Amador Bueno ou João Pessoa, ele é recepcionado pela equipe do SIDOC, do Centro de Informação, Defesa e Orientação do Consumidor da Prefeitura de Santos, e tem a sua reclamação, a sua audiência de conciliação agendada conosco em até 30 dias. Nós fazemos essa intermediação e resolvemos as questões de dano material, de prejuízo econômico, de entrega de produto, de defeito no produto, desde que não haja pleito de dano moral. Então, em 30 dias, a pessoa tem o problema dela já resolvido. Tem essa primeira audiência marcada em 70% dos casos com a resolução da reivindicação da queixa do consumidor. Temos sim. Agora, o fato dela ter a queixa resolvida significa que depois ela não vai poder entrar na justiça, ou se ela entender que mesmo com a queixa resolvida, ela quer entrar por danos morais, ela poderá? Poderia, claro, ela pode fazer uso do juizado especial cível, vai no juizado, o chamado juizado de pequenas causas, registra lá a sua reclamação, na verdade abre uma reclamação, que seria uma inicial simples, feita pelo próprio conciliador, não é? Ou pelo próprio funcionário do judiciário, e para as ações de até 20 salários mínimos, as indenizações de até 20 salários mínimos, algo próximo de 13 mil, agora 14 mil reais, ele sequer precisa de advogado. E de 21 a 40 salários mínimos, que é a alçada do juizado, ele precisa de advogado, mas pode sim ingressar com a ação. A reclamação e a utilização do SIDOC, PROCON, não obsta, não impede a utilização dos canais legais do Poder Judiciário de uma forma geral. Agora, faltou nós falarmos só nos acidentes de consumo. De consumo. Os acidentes de consumo, eles são aí um outro grande problema, digamos assim, que nós detectamos e que existe aí nas relações travadas, né? Porque eles vão desde a ingestão de um produto estragado, vencido, até mesmo a utilização indevida dos dados de um consumidor por um determinado prestador de serviço, sem que aquele consumidor sequer tenha sido cliente deles, né? Então, nunca fui cliente de uma determinada operadora de telefonia e tive, sabe-se lá como, os meus dados utilizados indevidamente por aquela operadora. Tudo isso caracteriza acidente de consumo, e sempre quando a gente fala em acidente de consumo, entra a questão aí do dano moral, do dano estético, do dano à imagem, tudo isso passível de indenização. É importante que o consumidor tenha essa consciência, né? O que eu acho que é importante, a gente está falando para o telespectador, que eu gostaria que você desse uma sua mensagem final, é o que ele pode estar fazendo se sentir lesado? Olha, Mônica, eu falo em relação à nossa estrutura de SIDOC, junto com a Secretaria de Defesa da Cidadania, não é? Os órgãos aqui da Prefeitura Municipal de Santos. É importante que o consumidor, o cidadão, o munícipe, não é? E lá para a gente, o consumidor também, ele acredite nesses órgãos. E para ele acreditar nos órgãos, é preciso que ele exerça efetivamente a cidadania. Eu entendo que só tem uma razão para nós estarmos lá. É prestar serviço à população. E para prestar serviço à população, nós precisamos receber as reivindicações, as reclamações da população. Seja do consumidor individualmente, porque ele teve um problema com determinado prestador de serviço, seja do consumidor enquanto munícipe, porque ele verifica algo que está errado, seja em relação à questão do preço, seja em relação à questão da oferta, e nos leve isso, porque nós, infelizmente, não temos ciência de tudo o que acontece e os erros, os equívocos são muitos. Então, o que nós esperamos lá é que o munícipe, o cidadão, ele nos procure, ele denuncie, ele nos contate para que nós possamos atuar, orientar, conscientizar e também, obviamente, fiscalizar e autuar se for necessário. Isso é muito importante. Só assim a gente consegue melhorar a sociedade de um modo geral. Se a gente tem uma sociedade de consumo consciente, tudo funciona melhor, não é? Tudo funciona mais e melhor para um número maior de consumidores, um número maior de pessoas atendidas e de pessoas satisfeitas. O grande problema lá é que o consumidor ele fica insatisfeito com o seu prestador de serviço e por isso ele nos procura. Se o fornecedor dispensar mais atenção ao consumidor, um consumidor satisfeito é um problema a menos que ele tem conosco enquanto órgãos da fiscalização.
Com certeza. Olha, muito legal falar com você, muito esclarecedor. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, eu e o órgão lá, o SIDOC, nós estamos à sua inteira disposição. Muito obrigada, Rafael. Obrigado. E você não deixe de acessar o www.monicadelimazevedo.psc.br e semana que vem vai estar aqui Cláudia Sodré e o Otto Vieira Neto, ambos psicólogos, falando da ajuda psicológica em grandes tragédias. É um trabalho muito bonito que eles fazem e vocês não podem perder. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico.